Glória a Deus. Essa é a primeira igreja batista, irmão, amém? Igreja do abraço. Tem gente que não gosta de abraço. Lá no céu, varão, você vai ter dificuldade. Porque o primeiro abraço e o mais gostoso vai ser do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que ele vai falar, você não via a hora de dar um abraço em você, Lucas. Você não via a hora. Lá no céu vamos ter muitos abraços. Irmão, como o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Há um mover, há uma presença, a glória do Senhor está sobre esse lugar. É nítida. É nítida, nítida, nítida. Quando o Leno já começou a ministrar a intercessão, e o Tião e a equipe aqui começaram a ministrar, eu falei, uau, hoje o céu vai descer sobre esse lugar. E sabe por que o céu está descendo sobre esse lugar? Porque Ele te ama e quer ministrar isso na sua vida. Ele sabe disso. Ele sabe que Ele te ama. Irmãos, nós somos formados uma igreja de improváveis. Talvez você fale assim, mas o que é isso? Uma igreja de improváveis. Eu tenho pregado pelos congressos da Visão da Igreja Multiplicadora ao longo do Brasil. O tema desse ano, da Visão da Igreja Multiplicadora, são os improváveis. E eu tenho visto assim, irmãos, pessoas em lugares que você não possa imaginar. Eu acabei de receber uma mensagem aqui num menino de acho que 16, 17 anos de idade, chamado Anderson, lá no sertão do Brasil. Só esse ano ele já levou 20 pessoas para o batismo. Um sertanejo. Talvez ele não saiba assim, não tenha uma faculdade, não tem conhecimento, talvez é um novo decidido, mas postou lá no grupo dos líderes da Visão da Igreja Multiplicadora, dos pastores. Só esse ano, Samuel, 20 pessoas ele levou para o batismo. Eu fico assim impressionado, irmãos. E nessa noite nós queremos falar sobre os improváveis. Eu sou um grande improvável, eu faço questão, eu quero passar todos os dias da minha vida dizendo que eu sou um grande improvável. Quando você olha para a Bíblia, você encontra muitos improváveis. Quando você olha para a história de José, quando você começa a ler os primeiros capítulos que falam sobre a história de José, eu falei, esse cara vai estar muito mal na vida. O cara foi vendido como escravo, colocado lá numa cisterna, é vendido para os egípcios, e assim a vida dele só vai de mal a pior. Um grande improvável que se transformou num governador do Egito. Aí quando eu olho para a história de Moisés, quando eu vejo aqueles vídeos sobre o rio Nilo, eu falei, não acredito que esse Moisés navegou no meio dos hipopótamos e jacarés. O William Marcha deve conhecer bem lá o Cairo e aquela região do rio Nilo. Eu fico imaginando como que aquela cestinha pôde andar no meio do rio Nilo. Só o poder de Deus para guardar uma criança no meio de jacarés e crocodilos e hipopótamos. E ele se transformou no maior libertador de Israel, o homem mais manso da face da terra. Alguém que, quando chegou no final da sua juventude, com 40 anos de idade, ele se transforma num homicida. Como é que pode? Pessoas improváveis. Quando eu olho para Pedro, eu vejo assim, meu Deus, esse Pedro, como é que Jesus escolheu esse Pedro? Ele era muito duro, irmão, muito complicado. Bota um cara complicado, era o Pedrão. Você já imaginou? Você tem algum amigo que você já ficou sabendo de algum amigo que quis defender você e pegou uma espada e tentou cortar a orelha de outro? Eu nunca vi. E Jesus tinha um amigo chamado Pedro, um discípulo chamado Pedro, que na hora H ele pegou a espada. Dizem que cortou a orelha, mas na verdade a pessoa desviou, ele queria era matar. Aí quando você pega Paulo, muitas vezes a gente toca mais na vida dele depois que ele se converte, mas antes de se converter, pastor Gilson, bota um improvável. Que pessoa do coração endurecido, pessoa do coração que ele tinha cartas nas mãos, autorização nas mãos para prender e matar todos os cristãos. Eu assisti aquele filme Paulo, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, e focou bem do lado humano de Paulo. Improváveis. A Bíblia está cheia de improváveis, irmãos. Está vários, Jefté, Jeremias, tantos improváveis. Pessoas que marcaram a geração, pessoas simples, que nas mãos de Deus se transformaram em ferramentas extraordinárias, pessoas que talvez na sua infância, na sua adolescência, jamais imaginavam que iriam viver aquelas coisas.
sou um grande improvável, irmão. Eu, logo cedo, infelizmente, já falei isso em alguns testemunhos, infelizmente, logo criança eu comecei a beber, logo criança, adolescente, eu já virei um alcoólatra, levei muitos meus amigos para o alcoolismo, cheguei muito próximo das drogas, tinha amigos que consumiam drogas, você pode não acreditar, mas eu fui um baterista numa banda de heavy metal, irmãos, você pode não acreditar, mas a banda existe até hoje lá na cidade de São Paulo ainda. Fazia muito barulho naquela época, a polícia vinha, acabava com o ensaio, era uma vergonha, a gente saía correndo. Mas já passei por isso 2 vezes, irmãos, por brigas, quase tomei tiro. Assim, eu sou um grande improvável. Onde você pode imaginar que um ex-baterista, uma banda de heavy metal, irmãos, poderia estar pregando para você aqui nessa noite? Me fala um negócio desse. Deus parece que está na palavra, né? Deus escolhe as coisas vis para confundir as coisas sábias desse mundo. E eu sou um grande improvável. E quando nós olhamos para a palavra e a gente encontra vários improváveis, eu consigo assim pincelar algumas características dos improváveis. Eu não sei se você se identifica comigo por ser um improvável, mas a primeira característica do improvável, e quando a gente olha para muitos personagens bíblicos, e vários deles se acham assim muito pequenos, frágeis, limitados, incapazes de fazer nada extraordinário, são os improváveis. Mas eu também percebo assim que os improváveis, eles assim, eles têm um reconhecimento total, que eles dependem de Deus para viver, não é para fazer qualquer coisa, para viver. Por isso, quando eu levanto de manhã, aprendi isso com meu primo Arão e o pastor Aliomar, eu já me escorrego, e ali eu já falo: Deus, obrigado, papai, obrigado, porque até para mim respirar, abrir os meus olhos foi graça e misericórdia. Como diz o pastor Gilson, a tua graça e a tua misericórdia foi renovado sobre a minha vida, o alvará de vida foi renovado nessa manhã. Os improváveis, irmãos, eles sabem que não conseguem fazer nada. E o próprio Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Só que eu percebo também uma característica nos improváveis, é que os improváveis, irmãos, são disponíveis. Aí eu percebo que, como a Juliana, ela testemunhou aqui, quando ela saiu do batistério, eu falei: Ju, você vai ser uma grande líder, você vai ser um dos maiores líderes dessa igreja. Ela falou: você está brincando. Mas ela foi orar, e o Espírito Santo colocou no coração dela, porque ela falou que ela é uma grande improvável e disponível. E nessa noite nós queremos meditar na palavra do Senhor. Há muitos improváveis na Bíblia, mas nós queremos ver um deles. É um sermão biográfico, é um sermão que a gente vai navegar um pouquinho no livro de 1º e 2º Samuel, falando de um grande improvável que é Davi. Um grande improvável que foi Davi. Nós vamos ler alguns textos na palavra do Senhor falando sobre esse grande improvável que foi Davi. Mas, irmãos, prepara aí que agora a chapa vai começar a esquentar. Até quinta-feira eu estava em dúvida se eu ia pregar esse sermão. Grande dúvida, sendo sincero para os irmãos, sendo muito sincero. Aí Deus me levanta 4:30 da manhã na quinta-feira. Eu desconfio, irmãos, eu desconfio. Tem gente que ora por mim e fala assim na oração dele: Senhor, acorda o William de madrugada. Eu desconfio, irmãos. Tem gente orando assim, porque é impressionante. Quando dá 4:30 da manhã, eu falo: meu Deus, tem alguém orando. Esse pessoal não sabe que eu durmo lá da manhã, mas ele continua orando, irmãos. Eu tenho certeza que tem alguém orando. E 4:30 da manhã, eu abro os meus olhos e o Espírito Santo fala: você vai pregar sobre os improváveis. Os improváveis são assim, 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 assim. Eu falei: meu Deus. Eu falei: amém, Senhor. Eu não queria pregar esse sermão, sendo honesto, Cláudio, não queria. Não, eu falei: Deus, vamos dar algo assim, mais para minha característica. E Deus falou assim: não, eu quero que você fale sobre os improváveis. E aonde que pega as coisas, irmãos? Preste bem atenção, aí que a coisa começa a mudar de figura. Quem aqui crê que é um grande improvável? Quem aqui crê que é um grande improvável? Eu sou um grande improvável. Fica a mão erguida aí, irmão. Ó, você é um grande improvável? É um grande improvável? Eu sou um grande, talvez o maior improvável dessa igreja. Então aqui, escuta isso aqui, ó. Você que é um grande improvável, está com a tua mão erguida, você corre um sério risco, meu irmão.
você está correndo um sério risco de Deus te pegar nessa noite. Do Espírito Santo te pegar e fazer coisas sobrenaturais, extraordinárias na sua vida. Porque Deus ama os improváveis, aqueles que se acham pequenos, Ítalo, aqueles que falam, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho condições, parece que é esses que Deus fala assim, uau, é esse que eu quero. Agora, se você acha que você não é improvável, que você é o cara, que você tem toda a capacitação, arrogância, prepotência, soberba, irmão, aí você pode ficar tranquilo aí no banco, que Deus não vai te pegar nessa noite. Mas se você acha que você é improvável, você está correndo um risco, irmão, a porta está fechada, você não pode sair mais. Mas o Espírito Santo vai te pegar. Só que é o seguinte, querido, quando você é um grande improvável, e o Xará, quando eu conheci o Xará, e hoje ele e a Márcia são grandes missionários junto com Missões Mundiais, mas nós éramos grandes improváveis, quando nós começamos o PGM número 9, que na época era a célula número 10, nós nunca iríamos imaginar que ia virar uma rede, só que nós aprendemos, irmãos, que quando você entende que é um improvável, está nas mãos de Deus, você entra no treinamento dos improváveis, aí a coisa começa a pegar. David, há um treinamento dos improváveis, e quando você olha na Bíblia para a vida de José, para a vida de Moisés, para a vida de Pedro, para a vida de Paulo, esses caras foram forjados na forma de Cristo, para se parecer com Jesus, para se parecer com o propósito que Deus tinha preparado para a vida deles. Esses caras foram forjados. Então quando você entende que você é um improvável nas mãos de Deus, o Espírito Santo vai forjar você. Entenda isso. E muitas vezes essa forja dói, machuca, é complexa. E nós vamos ver na vida de Davi, ele passou por três treinamentos, 3 decisões, 3 constatações que nós podemos encontrar na vida de Davi. Entre ser um grande improvável e um grande rei de Israel, ele passou por muitas forjas. E nós queremos meditar na palavra do Senhor, que a primeira forja que Davi passou, que os improváveis são forjados nas rejeições. Você pode ler comigo? Os improváveis são forjados nas rejeições. Primeira forja, primeira luta. Irmão, como é difícil ser rejeitado. A rejeição, irmãos, é o que machuca, pastor Michel. Nós já tivemos um tempo, né, conversando, e a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre rejeição. Eu sei que nesse auditório aqui, irmãos, eu poderia pegar talvez dezenas, centenas de testemunhos de pessoas que tiveram experiência com rejeição. E as rejeições que mais doem na nossa vida são as rejeições de pessoas muito próximas a nós. Quando você é rejeitado, por exemplo, você está dirigindo lá na Mato Grosso, às vezes quando eu dou umas barbeiradas lá na Mato Grosso, o cara mete a buzina e xinga, eu esqueço, na hora, irmãos, pode buzinar. Mas quando a rejeição vem, quando uma pessoa muito querida, um pai, uma mãe, um irmão, um líder, um liderado, aí dói muito, dói na alma. Talvez as maiores dores da alma são as dores das rejeições. E Davi, nós vamos ver aqui em 1 Samuel e 2 Samuel, que ele passou por 3 grandes rejeições na vida, e de pessoas muito próximas. A primeira rejeição que Davi enfrentou na vida foi a rejeição do seu próprio pai. Nós vamos ver ali no texto, mas só te falar um contexto um pouquinho. Deus chegou para o profeta Samuel e falou assim: olha, não quero mais Saul como rei. Chega, não aguento mais esse camarada. Você vai lá na casa de Jessé. Quem que é Jessé, irmãos? Pai de Davi. Você vai lá na casa de Jessé, que eu vou ungir lá na casa de Jessé o novo rei de Israel. Samuel fica preocupado, mas ele obedece, vai à cidade de Davi, à cidade de Jessé, e chama Jessé, e Jessé chama toda a sua casa e seus filhos. Presta atenção, irmão Paulo, toda a casa de Jessé, do pai de Davi, foi convidado para o maior evento que aquela família talvez participaria na vida toda, porque o Samuel, irmãos, representava para Israel, tirando a questão da sociologia aí, mas o poder que Samuel tinha em Israel era como se fosse, meu irmão, um primeiro-ministro, como se fosse um Bolsonaro, como se fosse um presidente, meu irmão.
era o poder que Samuel tinha, a influência que Samuel tinha. Talvez, irmãos, o povo respeitasse mais Samuel do que o próprio rei Saul, de tamanha autoridade que ele tinha conquistado. E aí ele marca um evento, uma festa, um sacrifício, uma consagração na casa de Jessé. Jessé chama todos os filhos, com exceção de um. Se fosse nos dias de hoje, talvez o Davizinho, irmão, ia sentar debaixo da árvore lá e falar assim: olá, meu pai chamou Eliabe, chamou os gigantes, eu não fui chamado, não fui. Não foi mesmo. Chamou todo mundo, menos ele, menos o Davi. Você já passou por uma situação como essa? Todo mundo foi convidado, você não? Todo mundo está lá na festa, aí você olha lá no Face, né? Puxa vida, você não veio. Eu não fui convidado. Essa era a palavra do Polezu, que a gente tinha um pastor aqui, que ele fala assim: eu não vou nas festas porque eu não fui convidado. Mas isso que aconteceu com Davi, irmão. O pai chamou todo mundo, menos o caçula. Vamos ler o texto? Então perguntou a Jessé. Quem perguntou a Jessé? Samuel. Porque Samuel estava lá para ungir um novo rei de Israel. E aí ele perguntava para Deus: é esse? Deus falou assim: não, esse, não. Aí ele começou a coçar a cabeça, começou a ficar desesperado. Eu fico imaginando, pastor Gilson, o Jessé chamando o Samuel chamando o Jessé atrás da porta, lá falou assim: pelo amor de Deus, me salva dessa, cara. Você não tem mais nenhum filho, pelo amor de Deus, porque nenhum dos teus filhos aqui vai ser o novo rei de Israel. Foi o que está acontecendo. Então ele perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Pelo amor de Deus, me salva, porque Deus não mostrou que era nenhum desses daí. Aí eu fico imaginando a vergonha, pastor Leandro, a vergonha do Jessé, coçando a cabeça. Você sabe aquele cara que esqueceu de convidar uma pessoa da festa? Aí Jessé respondeu: ainda tenho o caçula. Mas ele, o caçula, o Davi, ele está cuidando de ovelha, ele deve estar fedido, sujo. O Davi vai ser o rei. Nem o pai dele acreditava. O pai não convida, o pai não acredita, o pai não estava nem aí. O que importava é que ele tinha que cuidar daquelas ovelhas. E faz seu serviço, moleque, porque aqui é um negócio para gente grande. Samuel disse, olha a palavra de Samuel: traga-o aqui, nós não assentaremos para comer até que ele chegue. Olha aqui, varão, o mundo pode te esquecer, o mundo pode te rejeitar, mas o teu Deus, meu irmão, ele não abre mão de você. Você pode, meu irmão, estar lá atrás dos currais, cuidando de ovelhas. Meu irmão, talvez ninguém está vendo aquilo que você está fazendo, mas o teu Deus te conhece. Teu Deus, meu irmão, conhece seu coração, ele não abre mão de você. Talvez a tua mãe e teu pai te rejeitaram, mas o teu pai que está no céu jamais te rejeitará. Noite de cura de todo tipo de rejeição. Deus quer tratar o seu coração e libertar você de toda a rejeição. Rejeição que talvez você teve dos seus pais, rejeição que você teve de pessoas importantes na sua vida. E não parou aí, meu irmão, teve mais rejeição na vida de Davi. Rejeição do seu irmão. Um irmão dele, o Eliabe. Davi já tinha sido ungido por Samuel, o rei. Chegou um dia, o papai, o Jessé, chamou Davi: leva uns queijos lá para os chefes da guarda, seus irmãos estão lá, vão fazer um meio de campo com eles aqui. E aí Davi obedece, o pai não ficou chateado com o pai dele, não ficou amargurado com o pai dele, perdoou o pai dele, estava obedecendo o pai dele, e o pai dele foi lá na guerra, leva esses queijos lá, e estava uma guerra acontecendo entre Israel e os filisteus, e Davi leva aqueles queijos. E aí a hora que Davi chega lá para levar os queijos para o chefe dos guardas, o irmão dele, o Eliabe, irmão, meu querido, irmão mais velho dele, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele, perguntou: o que você está fazendo aqui, menino? O próprio irmão, o irmão mais velho dele. Você já imaginou, querido, você vai visitar o seu irmão, aí ele vira para você e fala: o que tu está fazendo aqui? Davi, irmãos, se transformou no grande rei de Israel, mas ele tinha as cicatrizes, as marcas de rejeições.
cicatrizes fechadas, marcas que Deus cura todo tipo de rejeição. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha aqui, o irmão fala para ele: sei que você é presunçoso. Davi estava obedecendo o pai dele. Você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio aqui só para ver a batalha. Você é um curioso, vai embora daqui, seu moleque. Rejeitado pelo seu próprio irmão. O pai não acreditava nele, o irmão não acreditava nele. Quem será que acreditava nele, irmão? O Deus de Israel acreditava no menino Davi. Querido. E a rejeição, a terceira e última rejeição que nós encontramos no texto, é a rejeição do líder dele, do rei. Avançando um pouquinho no texto, lá em 1 Samuel capítulo 19, Saul ele começou assim a ter, Saul, na verdade, ficou endemoniado, irmãos. Saul ficou endemoniado. E aí, quando Davi tocava a harpa, acalmava, aliviava aquela opressão que Saul tinha. E aí levaram o Davizinho para tocar a harpa lá para o rei Saul, o líder dele. Então, mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando a harpa, ajudando o líder dele. Estava lá o endemoniado, meu irmão, que estava com a lança na mão. Saul tentou encravá-lo com a lança, com a harpa na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou-se na parede. O seu próprio líder. Rejeições. Meu irmão, quando nós olhamos para a vida de Jesus, a palavra do Senhor diz: Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Se o próprio Jesus foi rejeitado, imagine nós. Imagine nós, irmão. Pessoas que, graças a Deus, eu ainda não consegui ter o Facebook ainda, minha esposa que controla, mas ela fala para mim que tem algumas pessoas que quando você não dá um like lá, não dá um positivo, o like, né, um joinha, as pessoas ficam magoadas. Não deram like na minha foto. Ei, varão, o Davizinho, ele passou por essas 3 rejeições. Jesus passou por rejeições. Você vai passar por rejeições. Mas nessa noite Deus quer tratar todo tipo de rejeição. Nós precisamos colocar todas as rejeições lá na cruz do Calvário. Eu conheci um testemunho no Veredas. E no Veredas eu conheci uma história muito tremenda de um filho que, fazendo o seminário Veredas, Arão, já faz algum tempo atrás. E aí já faço propaganda do Veredas. Se você quer tratar rejeições, começa hoje aqui, se matricula, se faz inscrição lá no Veredas e Deus vai continuar tratando rejeições. E aí, ele estava orando: Deus, fala comigo. O Espírito Santo falou com ele que ele tinha um sério problema de relacionamento com a sua mãe. E aí Deus trouxe a mente dele, que quando a sua mãe ficou grávida dele, ela não queria aquela gravidez, ela rejeitou aquela gravidez. Ela tinha muitas outras atividades na vida e não queria uma gravidez naquele momento. E aí ele cresceu e o relacionamento dele com a sua mãe sempre foi muito complicado. Sempre houve uma barreira entre ele e a mãe. Aí quando Deus trouxe discernimento, Edson, do problema que a sua mãe tinha rejeitado, ele procurou a mãe, saiu do Veredas e falou assim: mãe, olha, lá no Veredas eu tive esse discernimento que a senhora me rejeitou quando eu estava no ventre ainda, quando a senhora estava grávida. Ela vira para ele e fala assim: quem te contou isso? Nem seu pai sabia. O Espírito Santo, mãe. Aí ela falou: olha, realmente eu te rejeitei, eu não queria ficar grávida naquele momento. E aí ela perdoa ele, ele perdoa a mãe, e o relacionamento é totalmente mudado e restaurado. Irmãos, hoje é tempo de cura. Nós precisamos colocar todas as nossas rejeições lá na cruz do Calvário. Os improváveis são forjados
vencendo as rejeições. Você vai ser rejeitado em algum momento da vida, meu irmão. Você vai passar por situações. Se Jesus passou, imagine eu e você. Mas nós precisamos ter a maturidade para colocar todas as rejeições na cruz do Calvário, porque o Senhor Jesus, Ele não abre mão de você. O Senhor Jesus morreu na cruz por todos aqueles que o rejeitaram, e Ele não abre mão de você. E os improváveis são forjados nas rejeições, mas vença as rejeições em nome de Jesus. Amém e amém. A segunda forma que os improváveis são forjados nas críticas, irmãos. Querido, eu tenho que ser bem sincero para você, como a crítica incomoda. Nós podemos ver que muitos problemas de relacionamento, eles nasceram por causa de críticas. E lidar com a crítica, ela é complicado. Eu tenho um amigo, né? Que ele passou, irmão, maior dificuldade para comprar o carro. E foi lá, economizou, e foi lá na loja, comprou, financiou uma parte. E chega lá, William, olha o carro que eu comprei, ora aqui por esse carro. Ele não é evangélico, mas ele falou assim: ora aqui por esse carro, Deus abençoe esse carro. Eu estou lá, feliz com ele, celebrando. Aí passa uma amiga nossa assim do lado do carro e fala assim: comprou carro novo, quase novo, semi-novo, estou tão feliz. Aí ela vira e fala assim: que pena que é preto suja demais. Eu falei: meu Deus, tem pessoas, irmãos, parece que vem enviar do cão. O cara está lá feliz com o carrinho dele, pode ser preto, verde, azul, amarelo, cor de rosa, se fosse a cor, sem cor, meu irmão. É o carro que ele foi lá e suou para comprar. Aí vem aquela mulher e fala assim: é preto. Irmão, as críticas sempre vão bater na nossa porta. E com Davi, irmão, a crítica veio de quem? Da esposa. Nossa, olha aqui. A esposa, irmão, fez uma crítica muito grande em relação a ele. Cadê os homens aqui? Levanta a mão aí, varão. Os maridos aqui, ó, os homens. Essa palavra para nós, hein? Esposa critica, né, varão? Você tenta fazer tudo certinho, né? Tá lavando a louça para ela. Ah, esse prato aqui não ficou bom. Aconteceu isso com você, varão? Você tá lá estendendo a roupa, né? Da melhor maneira possível, mas a roupa tinha que ficar do outro jeito. Meu Deus, onde que eu vou acertar isso? Irmão, olha aqui para mim. Ei, nós precisamos aprender a lidar com as críticas, porque dói muito. E principalmente, irmão, quando a crítica vem de alguém muito importante, muito especial, como foi a esposa. Ele tinha uma esposa, ele era apaixonado por essa Mical aqui, a filha de Saul. Olha o texto. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Davi estava tão feliz, irmãos, porque a arca estava voltando, estava indo para Jerusalém. Irmãos, a arca representava o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. E ele já tinha tentado uma vez, não tinha conseguido. Uma pessoa já tinha morrido, mas agora eles estavam conseguindo trazer a arca. Davi estava em êxtase, dançando, celebrando. E aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Versículo 20. Voltando Davi para casa. Para o que, irmãos? Davi está fazendo o que para casa? Indo para casa para o quê? O que Davi ia fazer, irmão? Ele ia abençoar a sua casa. Você sabe quando você sai do culto aqui, irmão? Todo feliz, cheio do Espírito Santo. Aí alguém da sua família não foi no culto. Aí você chega lá tão feliz, radiante daquilo que Deus falou com você. E aí a pessoa fala assim: grande coisa. Já passa por isso? Você sai daqui às vezes no carro, irmão. Você vai entrar ali no carro, aí vem um enviado, né? Um abençoado. Irmão, precisamos ter maturidade para saber lidar com as críticas, principalmente daquelas pessoas muito próximas, principalmente a esposa ou o esposo. Mical, olha aqui Mical. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: olha como essa mulher é usada, hein?
como o rei de Israel se destacou hoje. Olha, irmãos, você sabe, que eu vejo às vezes conversas de mulheres, ela fala assim, amiga, e só lenha, né? Ela fala assim, como o rei de Israel hoje se destacou. Olha aqui, tirando o manto, ele não tirou manto nenhum, irmãos. Ele estava ali dançando na presença dos escravos, na presença do povo. Tirou o manto na frente dos escravos, dos servos. Como homem vulgar, ele não estava nu. Ele só tirou a roupa real, mas ele não estava nu. Versículo 21, mas Davi disse a Mical, olha a resposta do Davi, irmão. Ele também deu uma espetadinha nela, né? Foi perante quem? Perante quem? Foi perante o Senhor que eu dancei. Então é igual aqui, nós estamos aqui no louvor, a gente levanta a mão, aqui outros pulam, outros adoram, e outros falam assim, está querendo se mostrar, levanta a mão, fica pulando. Irmão, quando você faz para Deus, o duro é quando eu pulo, danço, celebro, e não estou fazendo para Deus. Mas Davi estava fazendo, meu irmão, em alegria e honra ao Deus de Israel. Foi perante o Senhor que eu dancei, foi perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai. Aí ele cutuca ela. Foi seu pai, eu estou no lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrarei. Críticas, irmãos, como que nós estamos lidando com as críticas? Davi saiu bem? Ele não precisava estar essa pontada na vida da Mical, mas ele soube lidar com essa crítica. Muitas críticas são para o nosso bem. Irmãos, tem críticas que eu já recebi que foi para o meu bem, mas outras nem tanto. Eu preciso reter o que é bom, como ensina o apóstolo Paulo. Aquilo que é bom, retém. Então tem críticas, irmãos, que machucam. Tem críticas, irmãos, que é para fazer eu crescer. Tem críticas, meu irmão, que é para fazer eu melhorar. Mas tem críticas que estão ali para me destruir. Eu preciso ter a maturidade para saber lidar com esse tipo de crítica. Não podemos nos abater com as críticas, nem também ficar extremamente extasiado com os elogios. Tem pessoas que vivem de elogios, vão lá em cima, aí vem uma crítica, vai lá embaixo, aí vem elogio, vai lá em cima, aí vem a crítica, ei, tu parece uma montanha russa. Eu tenho que ter a maturidade. Quando eu receber um elogio, eu transfiro toda a glória ao Senhor Jesus. Mas quando eu recebo uma crítica, eu preciso colocar na cruz e falar, papai, isso é para mim mesmo? Isso tem a ver com a minha vida? O Senhor quer me ensinar algo através dessa crítica? Não, então coloca na cruz, coloca no mar do esquecimento e bola para frente. Mas tem pessoas, irmãos, que estão amarradas, presas por causa de críticas que receberam talvez há tantos anos atrás, e estão aí presas. E você nessa noite, Deus te trouxe aqui porque quer libertar você em nome de Jesus, porque o improvável é forjado também através das críticas. E a terceira e última forma que os improváveis são forjados nas decepções. A primeira forma que os improváveis são forjados são no que, irmãos? Nas rejeições. Segundo, nas críticas. E terceiro, nas decepções. Davi teve muitas decepções na vida, mas uma delas foi muito difícil. Foi quando o seu filho o traiu. O filho de Davi tomou o trono do pai. Você já imaginou? Deus abençoe. Deus abençoe. Está com decepção, né? Queridos, volta para o texto aqui comigo. Davi era o rei. Você nunca espera que alguém da sua própria casa te traia. E foi exatamente isso que aconteceu. O seu filho, Absalão, tem um contexto, é verdade, tem uma história por detrás. Tem alguns erros de Davi por detrás, é verdade. Mas Absalão não poderia fazer aquilo que ele fez com seu próprio pai. E Absalão, meu queridão, ele ficou na entrada da cidade de Jerusalém. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava ou beijava. Olha o versículo 6. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir ao rei que lhes fizesse justiça. Assim foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. E no outro versículo fala assim que as pessoas iam procurar o rei
E Absalão dizia: não, mas o rei está ocupado, o rei não vai poder trazer justiça para você. E assim o Absalão foi conquistando todo Israel, ano após ano, fazendo uma deslealdade, uma traição com o seu próprio pai. Aí chegou um dia, versículo 10, Absalão enviou secretamente, olha o texto, mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é o rei em Hebrom. E ele tomou o reino, e Davi teve que fugir para escapar com vida. Olha aqui para mim, varão, você já foi traído? Há pessoas nessa noite aqui que já foram traídos. Muitas vezes essas dores ficam martelando. Nenhum momento, irmão, Davi quis vingança, ficou com ódio do filho. Ele tinha todas as razões: vamos matar ele, vamos acabar com Absalão. Mas ele falava para os soldados: não mate meu filho, cuide do meu filho. Vamos fazer uma retrospectiva aqui, irmãos. Quem foram as pessoas nessa história de Davi que foram usadas para forjá-lo? O pai, o irmão, o líder, a esposa e o filho. Quem, irmãos? Família. Família. As maiores lutas que muitas vezes nós temos na vida é dentro de casa. Ei, escuta o que eu vou dizer para você aqui, que nós vamos orar. Igreja do Senhor Jesus, mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Talvez essas pessoas te decepcionaram, te criticaram, te rejeitaram, meu irmão, em nome de Jesus. Mas queridão, Davi, ele olha para essas pessoas, e o coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, é um coração de perdão. É um coração, meu irmão, ele é tratado pelo Espírito Santo, e ele não está ali disposto para vingar. Em nenhum momento ele se levantou para vingar Saul. E Deus quer trazer cura nessa noite. Deus quer trazer restauração no nosso coração nessa noite. Se você é um improvável, meu queridão, se você é um improvável, você corre um sério risco. Olha isso aqui. Se você é um improvável, meu querido, você corre um sério risco do Espírito Santo te pegar e fazer através da sua vida coisas extraordinárias. Olha, queridão, presta atenção nessa frase. Quando Deus quer derrubar gigantes, o que ele faz? Ele usa quem? Meninos o quê? Meninos o quê, irmãos? Meninos com o quê, irmão? O que Davi derrubou o gigante? Com que Davi derrubou o gigante, irmão? Com uma única pedrinha que ele tirou lá do rio. Quando Deus quer derrubar gigantes, ele usa meninos. Sabe por quê? Para que toda a honra e glória seja dada exclusivamente a Ele. Não é pelos nossos planos, não é pelas nossas estratégias, não é pela nossa capacidade, é pelo poder de Deus. Quando Deus quer derrubar gigantes, Ele vai usar meninos, os improváveis. Quem são os improváveis aqui? Você corre um sério risco do Espírito Santo te pegar nessa noite e fazer coisas sobrenaturais, extraordinárias na sua vida. Feche os teus olhos. Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Vamos colocar nosso coração na presença do Senhor. Querido. Pastor Gilson. Vem cá, meu pastor. Vem orar por nós. Queridão, olha aqui para mim. Se você nessa noite entende que você é um improvável e quer viver coisas sobrenaturais, o Senhor vem aqui na frente, vamos orar por você. Sai do seu lugar agora. Sai do seu lugar, venha consagrar. Se você é um improvável, se você é um improvável, meu irmão, está dizendo: eu sou improvável, eu quero vencer minhas rejeições, as críticas, as decepções. É a hora, é o lugar, é uma hora de cura, uma hora de restauração, uma hora de milagres. Meu Deus, em nome de Jesus, faz milagres nessa noite, em nome de Jesus. Sai do seu lugar agora. Talvez você precise se libertar de todo tipo de crítica que a gente te machuca, algum tipo de rejeição, algum tipo de decepção ainda que está te machucando. É a hora, é o momento. Nós vamos colocar na cruz do Calvário. É a hora de cura, de libertação, de restauração. Os improváveis, meu irmão, são disponíveis. Os improváveis estão disponíveis para aceitar o chamado do Senhor. Glórias a Deus. Há um momento na vida do improvável que é o momento da cura dele, do encontro dele com o Senhor. Comigo aconteceu no meu quarto. Com outras pessoas aconteceu durante um culto. Com outras pessoas aconteceu no momento que ele estava prestes a tirar a sua vida. O momento é particular. E eu tenho certeza absoluta da parte de Deus
que tem pessoas que vieram aqui hoje somente para experimentarem essa cura, essa libertação e esse chamado da parte de Deus. Se você está ouvindo da parte do Senhor, se o Espírito Santo fala com você que é o dia em que Ele vai mudar a sua vida, não resista a esse amor do Senhor. Venha à frente, nós queremos orar com você. Irmãos, é impressionante. Um homem chamado Nicodemo chegou a Jesus e começou a elogiá-lo. Tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus o advertiu: olha, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Isso eu estou dizendo por quê? Porque há pessoas que estão assistindo um culto, há pessoas que estão apenas observando, mas há pessoas que estão vendo o reino de Deus, que estão ouvindo a voz de Deus, o chamado de Deus, e estas pessoas serão tocadas, serão curadas, serão libertadas. Enquanto nós adorávamos aqui nessa noite, no momento de adoração e de louvor, uma pessoa que estava com problemas de cegueira, não enxergava, percebeu que estava vendo tudo nitidamente, foi curado aqui, agora, durante o louvor. Mas quem sabe você estava olhando as paredes, interessante, observando a bateria, um dos instrumentos, ou quem cantava, apenas observando. O reino de Deus acontece na vida de quem quer ver o Senhor e vê-lo por ato de fé, aquele que não resiste ao amor do Senhor. E nós ouvimos hoje que Deus quer transformar pessoas improváveis em pessoas extraordinárias, através da cura. Pessoas foram rejeitadas, pessoas foram criticadas. Então esta é a hora, venha, não resista ao amor do Senhor. Venha aqui agora, vou convidar a igreja para ficar em pé. E aqueles que ainda estão relutando, venha. É a hora da cura, é a hora do toque sobrenatural do Espírito Santo. Deus vai fazer coisas novas para aqueles que querem coisas novas, aqueles que estão abertos para dizer assim: Senhor, esta pessoa sou eu, esse homem sou eu, esta mulher sou eu, este jovem sou eu, Senhor. É comigo, o Senhor está falando comigo, eu não quero rejeitar o teu amor. A Bíblia nos diz: não endureçais os vossos corações. Quando o Senhor fala, nós não podemos endurecer o nosso coração. Pai, nós oramos por essas pessoas aqui, pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas que se perceberam nesta noite, Pai, que precisavam de cura, de restauração, que tinham entrega para fazer. Muito obrigado, Senhor, porque a igreja é tua. Muito obrigado porque o culto é teu. Muito obrigado porque cada homem, cada mulher que estão aqui, ó Deus, são teus. O Senhor conhece a intimidade dessas pessoas, desses irmãos. O Senhor sabe, ó Deus, o dia, a hora, o momento, o fato, o ato, ó Deus, que tornou essas pessoas tão improváveis para si mesmas, que dizem: eu não sirvo, eu sou descartável, eu sou sujo, eu estou acabado, eu sou um lixo, eu não presto para nada. E ouça a voz do Espírito Santo que diz que você é filho amado, que você é filha amada, e que Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Oh Deus, opera singularmente. Oh Deus, toda violência ocorrida ainda no ventre materno, cura nesta hora para a glória do teu nome, Senhor. Oh Deus, toda rejeição lá em casa, oh Deus, aquele momento onde todos estavam recebendo o melhor e esse irmão, essa irmã foram esquecidos, Senhor. Oh Deus, aquela violência, oh Deus, aquela violência sexual, Senhor, aquele abuso, oh Deus, que tornou essa pessoa para si um lixo. Oh Deus, nós repreendemos toda ação demoníaca, toda acusação do diabo e proclamamos a libertação no nome do Senhor Jesus. Limpeza, faxina na vida. Oh Deus, purifica.
você no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que coisa maravilhosa, que Deus grande. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Quando Deus marca esse encontro sobrenatural conosco para mudar a nossa vida, eu creio de todo o coração que famílias foram restauradas nessa noite. Fique em pé, te agradecemos. Os nossos convidados, muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos convidados, para os nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Você que nos vê pela internet também, muito obrigado, muito obrigado. Quarta-feira, então, temos uma festa aqui, uma celebração, não é? Da formatura da Escola da Família. Quem vai estar aqui na quarta-feira? Levante a mão. Vai ser demais, hein? Vai ser demais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente, poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai para uma semana de vitória. Diga só vitória.